Olá, meus amigos, eu sou Adriana Machado. Venho aqui hoje no nosso cantinho Palavras que Confortam, no canal do Rossano Sobrinho, trazer para vocês mais um tema para que nós possamos refletir neste domingo. Mas antes, eu gostaria de pedir a vocês que curtam este vídeo, compartilhem com os amigos, comentem aquilo que vocês tiverem dúvida ou sobre o tema que nós estamos conversando hoje e se inscrevam também neste canal para que vocês possam receber avisos, notificações sobre outros tantos vídeos que são colocados aqui e que são maravilhosos para a nossa reflexão. Tá bom? Então, o tema que hoje nós escolhemos foi: o que fazem os encarnados no plano espiritual? Claro que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este assunto, baseado no livro que nós estamos estudando alguns temas nessas últimas semanas, que é este livro aqui, ó, Um Jovem Obsessor, com o autor espiritual Jefferson e que foi psicografado por mim. Como eu tenho falado com vocês, este livro, ele é muito enriquecedor. Então, nós temos muitos temas que nós ainda vamos conversar, que eu vou extrair deste livro nesses domingos aí, anteriores e próximos. Tá bom? Bem, antes de mais nada, eu gostaria também de falar com vocês que vocês podem buscar mais informações sobre este tema neste livro aqui, ó, Um Terço da Vida, do Vanderlei Oliveira. Esse livro, ele também é muito bom, ele fala sobre as experiências que nós temos, né, no plano espiritual, enquanto estamos encarnados, e eu tenho certeza que vocês vão também curtir bastante as informações que contém este livro, tá bom? Bem, vamos começar. Eu extraí do livro Um Jovem Obsessor uma passagem para dar início à nossa conversa e reflexão, tá bom? Vou lê-la, né, porque é a passagem. Desdobrados pelo sono físico, Rodrigo e Dalva normalmente desapareciam logo que saíam do corpo e não conseguíamos segui-los. Esse conseguíamos eram os influenciadores espirituais. Às vezes, os pais os acompanhavam, outras vezes ficavam adormecidos por sobre o corpo, outras tantas se dirigiam aos seus locais de trabalho profissional para continuarem as tarefas pendentes ou simplesmente iam passear onde as suas consciências os levavam. Marcos, no entanto, que é um personagem deste livro, que ele é um viciado, bastava despertar no plano espiritual para buscar a companhia de Cadu, que é um dos influenciadores. Sob a minha orientação, Cadu tinha de fazer o que sempre faziam. Bem, é só uma passagenzinha, mas para vocês terem uma ideia de que quando nós dormimos, estamos encarnados e nós dormimos, nós nos desprendemos do nosso corpo físico. Para quê? Para que nós possamos nos reenergizar espiritualmente. O que eu quero dizer com isso? É porque quando nós saímos do nosso corpo físico, o nosso espírito, ele não está completamente liberto, né, do corpo, porque estamos ligados pelo fio de prata, mas o nosso espírito, ele se liberta e ele pode absorver fluidos energéticos, fluidos vitais, que são necessários para o nosso espírito se reenergizar e continuarmos vivenciando a nossa vida da melhor maneira possível enquanto estamos encarnados. Se nós observarmos como que pessoas que têm insônia, como que pessoas que fazem tarefas noturnas e não dormem muito bem, elas têm um nível de estresse, um nível de esgotamento muito maior do que aqueles que conseguem ter uma boa noite de sono. Ou às vezes até aqueles que têm, talvez não tão boas noites de sono, mas melhores do que aqueles que essas pessoas possuem. Quando nós estamos
nos colocamos para dormir, nós levamos ao nosso corpo físico um momento de descanso efetivo. Ele repousa. Então, muitas das tensões que nós vivenciamos, né, no nosso dia a dia, com o sono, o nosso corpo ele pode repousar e se recuperar um pouco mais. Mas é o nosso espírito que, liberto deste corpo, parcialmente liberto deste corpo, ele vai para as ordens, para o plano espiritual. E assim ele consegue se reenergizar. Além do mais, ele também se faz útil nesse 1/3 da vida que nós temos neste período encarnados, que ficamos adormecidos. Não é à toa que o título do livro do Vanderlei fala isso, né? 1/3 da vida. Por quê? Porque se nós dormimos em torno de 8 horas por dia, 1/3 do nosso dia nós estamos descansando o corpo físico e nós estamos libertos do nosso corpo material enquanto espírito e estamos retornando ao nosso verdadeiro lar. Neste 1/3 da vida, nós também estamos meio que nos preparando para voltarmos ao nosso verdadeiro lar. Então, a gente não fica completamente desvinculado deste nosso ambiente original. Por quê? Porque somos espíritos e não somente a carne. Mas, enquanto isso, podemos fazer muitas coisas. E o que seriam essas muitas coisas? Bem, claro que isso vai depender muito do nosso estado de espírito, a nossa forma de estar vivenciando a nossa vida. Mas vamos lembrar que se eu me desdobro, se eu saio do meu corpo enquanto ele está dormindo e eu vou para o plano espiritual, se eu tenho a possibilidade de eu me fazer útil neste momento, neste ambiente, significa dizer que eu não estou simplesmente parada. Eu estou me colocando na utilidade para que, juntamente com os nossos amigos espirituais, nós possamos agir em prol de alguma coisa que é necessária à presença daquele que ainda se encontra encarnado. Muitos espíritos que vêm neste planeta Terra numa missão, espíritos que têm um pouquinho mais de evolução, no momento em que eles saem do seu corpo, né, dormem, ou às vezes somente desdobram, eles vão para o plano espiritual e vão continuar com muitas tarefas que elas nem foram propriamente interrompidas. Para nós, por exemplo, que estamos aqui no momento, crescendo espiritualmente ainda, precisando ainda de muitos esclarecimentos, nós podemos nos colocar úteis nessa seara se nós buscarmos um melhor comportamento enquanto estamos na matéria. Por quê? Lembram que no plano espiritual nós estaremos no local certo segundo as nossas vibração e sintonia. Se é assim, se eu sou uma pessoa que enquanto estou acordada, eu estou sempre vibrando na maledicência, no egoísmo, né, na maldade, quando eu for para o plano espiritual, eu estarei me deslocando do meu corpo e indo para zonas onde esta mesma vibração se encontra. Terei os companheiros que estão sempre comigo, alimentando este meu lado não tão bom. Se eu tiver um comportamento mais regrado que eu consigo ter, eu darei a oportunidade para o meu mentor, para os meus benfeitores espirituais, deles estarem me, entre aspas, resgatando no plano espiritual, ali quando eu durmo, e aí nós podemos fazer algumas tarefas que, como eu disse anteriormente, talvez necessitem até da minha presença. Então, por exemplo, às vezes eu posso, porque existe alguém que tem muita confiança em mim enquanto eu estou encarnada, eu posso, por exemplo, ser levada junto a este alguém para que eu possa levar uma palavra amiga, eu possa levar um aconchego
para um espírito que normalmente ele teria mais resistência com outras pessoas, se não comigo. Percebe? Então, neste momento, eu seria aquela trabalhadora, humilde trabalhadora, que me faria útil para o necessário resgate deste irmão do seu lado emocional, psíquico, espiritual. Mas nós também podemos dormir e não nos deslocarmos para o plano espiritual. Em que sentido? Nós podemos dormir e ficarmos um pouco acima do nosso corpo físico, adormecidos também. Em algumas situações, nós não nos deslocamos totalmente para o plano espiritual, nós ficamos adormecidos por uma infinidade de motivos. Um deles pode ser pura e simplesmente por quê? Porque você pode estar tão exausto, você pode estar tão cansado, que de repente você, quando adormece, você fica ali acima do seu corpo, numa opção de descanso que você, portador de livre-arbítrio, pode ter. Né? Também podemos, por exemplo, além de nos deslocarmos para trabalhar, além de ficarmos ali sob o nosso corpo, adormecidos, nós também podemos fazer várias outras coisas. Inclusive, porque dormimos só pensando no trabalho, a gente acaba voltando para o nosso trabalho e ficamos trabalhando a noite inteira ali, sem descansarmos efetivamente daquela preocupação do trabalho, em que nós não conseguimos nos desvincular. Muitas vezes, quando acordamos, nós podemos até achar soluções para aquilo que a gente estava muito preocupado em resolver, mas também podemos acordar extremamente exaustos. Por quê? Porque no final a gente acaba trabalhando fixados naquela preocupação, a gente acaba não absorvendo como deveríamos aqueles fluidos energéticos que eu falei, que são extremamente necessários para que a gente possa voltar mais revigorados do plano espiritual. Outras vezes, nós também podemos, em razão das nossas viciações, podemos ir para os recantos, né, daqueles prazeres mundanos, aonde a gente vai se refestelar, né, naqueles vícios, voltando muitas vezes para o nosso corpo físico, muito mais desgastados do que revigorados. Bem, eu espero, meus amigos, nesta nossa reflexão de hoje, que eu possa ter trazido para vocês várias informações sobre o que nós, encarnados, podemos fazer no plano espiritual. Podemos ser úteis, podemos não ser tão úteis, mas o mais importante é nós lembrarmos que é extremamente importante nós dormirmos. Por quê? Porque o nosso corpo físico precisa, porque o nosso espírito precisa, porque isso diminui extremamente o nosso estresse físico e espiritual e que nós nos damos inúmeras oportunidades para que a gente possa ser útil efetivamente e quando nós desencarnarmos, ou seja, voltarmos para o plano espiritual, sem esta carne, né, que estamos a ela vinculados enquanto encarnados, nós possamos chegar lá e termos a consciência de que nós fizemos o nosso melhor em todos os momentos da nossa vida. Eu espero que vocês possam ter um ótimo domingo, eu espero que vocês possam ter uma ótima semana e que nós possamos nos encontrar no próximo domingo, se Deus quiser. Fiquem todos em paz.